Olá pessoal, hoje eu quero trazer um relato de uma história, um fato histórico que aconteceu na época de Martim Lutero. Todos nós já ouvimos falar de Lutero. E eu quero falar para vocês um fator que aconteceu no século XVII, na era da Igreja Católica, predominava o mundo. E a Igreja Católica era naquele tempo, até hoje, política e religião. Tinha esta mistura com o Estado. Era um tempo tão sombrio que quem podia ler as Escrituras, ter acesso às Escrituras, eram pessoas de alto clérigo. Como nos dias de hoje, grandes PhD de teologia, de doutorado e mestrado. A Bíblia era pregada em latim. Alguns estudiosos, historiadores que relatam que talvez eles pregariam até de costa nos seus púlpitos, que eram altos e relevantes. Então, de fato, naquele tempo a Bíblia havia sido tirada da humanidade. E pessoas que portavam, que tinham acessibilidade a esse conhecimento escriturístico, eu não estou falando de outro livro de Allan Kardec, eu não estou falando de um livro de Chazen Tarzi Russo, eu não estou falando de um livro de Joseph Smith, eu não estou falando de livro de Platão, ou Aristóteles, ou Sócrates, eu não estou citando nenhum livro baseado em uma psicologia barata ou uma filosofia barata. Eu estou falando das Escrituras, o caminho para a vida eterna, porque dela testifica de Jesus como fato histórico e espiritual para a humanidade. Então, naquele tempo, a Igreja Católica aí se encontra em um declínio muito grande no que diz respeito à sua economia. A economia da Igreja Católica estava de cada vez abaixo, cada vez pior. Nós hoje ouvimos falar do tal famoso purgatório. Talvez você nunca se perguntou, nunca se pesquisou de onde veio essa ideia, esse conceito de purgatório. É aí que começa o tal famoso purgatório, a invenção do purgatório. Algo que em parte alguma da Escritura relata ou menciona esse tal purgatório. Então, baseado num fato histórico, o purgatório ele veio através daquele tempo, daquele século, o século deste 17, no tempo de Martinho Lutero. A Igreja Católica, os fins lucrativos estavam caindo, estava entrando em ruína, em cabedal financeiro a Igreja Católica. Então eles não tinham meio suficiente escriturístico, bíblico, doutrinário, teológico para trazer esse fundo para a igreja. Porque afinal de contas a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é grátis. Arrependimento, confissão. Então, baseado no Novo Testamento, no Novo Testamento, na Escritura, não havia texto suficiente para eles delegarem ou pregarem para arrecadar tanto dinheiro. Então eles usam de sofisma. O que é sofisma? É argumento aparentemente conclusivo, mas é inválido. Eles pegam aí a famosa exegese de texto e deturpa a exegese do texto. Como o povo não tinha acessibilidade à Escritura, então eles trazem esse ensinamento, segundo eles, baseado na Escritura do tal famoso purgatório, que as almas iam. E só existia uma possibilidade de sair daquele purgatório. E qual era este? No tinar na moeda, no gasofilácio. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje, não é verdade? Pois bem, naquele tempo a Igreja Católica inventou no século XVII... Quem era o Papa daquela época era o Papa João X, Leão X, Papa Leão X. E o único método que eles teve de arrecadar fundos para salvar a tua igreja era subtrair texto bíblico, era trazer de forma errônea e deturpada textos bíblicos do Novo Testamento. Omitirem as Escrituras, a verdadeira interpretação da Escritura, para fazer o povo dar dinheiro, para saquear o mundo, roubarem, baseado na Escritura e baseado numa fé fajuta, uma fé pagã. Então aí começa o famoso purgatório. E eles ensinavam para o mundo que no tinar da moeda no cofre, as almas saíam do purgatório e iam para o céu. O tataravô, o avô, a mãe, o pai, o irmão, ou qualquer que fosse o grau parentesco, no tinar da moeda no cofre, a alma saía do purgatório. Isso te lembra alguma coisa?
Eu não preciso citar textos bíblicos aqui. Para você saber, você que é salvo, que tem um conhecimento da graça, conhecimento escriturístico, não conhecimentos de que o irmão teve uma revelação ou uma irmã teve uma revelação nova, não. Eu estou falando da revelação nova, que é sempre nova, que é a escritura do Novo Testamento. Pela graça sois salvos por mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação não se compra por dinheiro. A salvação foi paga na cruz vicária de Cristo, na cruz do Calvário. E esse famoso purgatório, não existe relato dele na Escritura. Então foi o único método que a Igreja Católica achou de salvar a tua igreja da falência. Era deturpar em textos bíblicos, doutrinários, teológicos, tirarem a Bíblia, a sã doutrina das pessoas, do seu povo, do povo que ali estava, povo que muitas das vezes não estava nem com má intenção, mas porque não tinha acesso à Bíblia, porque falsos mestres, falsos clérigos deturpavam as escrituras de forma errônea, proposital, tendenciosa, para enganar, fazendo presa sua aquele povo que andava pelo caminho da escuridão, sem acesso às escrituras. Então aí Deus levanta Martinho Lutero, para trazer uma revolução, uma reforma protestante, para traduzir as escrituras. Deus usa alguns reformadores para tirar esse conceito de que a Bíblia ela é de particular interpretação. Então ali começa o famoso reavivamento das escrituras, da reforma protestante, e a Bíblia tornou acessibilidade novamente ao mundo por intermédio de John Hus, Martinho Lutero, John Calvino, Jerônimo Savonarola, Jonathan Wesley, não é verdade? Jonathan Edwards, ou melhor dizendo. Então essa ideia, esse conceito do purgatório era uma interpretação errônea. E o que mais me assusta isso hoje é que isso entrou na tua igreja e na minha. Isso entrou na igreja de qualquer um. Isso pode entrar em qualquer igreja. Esse conceito de que dinheiro, você pode ter algum acesso espiritual a algumas coisas de Deus por intermédio do dinheiro, no tinar da moeda, no gasofilácio. E eu quero te dizer que por intermédio do Novo Testamento, baseado na sã doutrina do Novo Testamento, não há relatos que no tinar da moeda bênçãos são alcançadas, salvação é alcançada de forma alguma. Apenas pastores para pagar seus 10 mil de aluguel, 30 mil de aluguel, 50 mil de rádio, omitem as Santas Escrituras, não dão estudo bíblico, teológico, doutrinário, prega aquilo que lhe convém de forma errônea, deturpada, tirando o seu conceito, tirando a sua exegese verdadeira da Escritura do Novo Testamento, e aí dizem para você que não tinha nada moeda, você é mais queridinho de Deus, você é salvo e você vai ser próspero. É mentira, isso é heresia. Você tem acesso às Escrituras, vai a ela, ore a Deus, busque a interpretação. Quando eu falo que essa ideia chegou na minha e na tua igreja, é no conceito geral, no conceito cristianismo barato do século 22. Estamos aí nas rádios, na televisão, no mundo. Ideologia barata, teologia progressista, teologia da prosperidade, teologia da libertação, que ensina que se você for pobre, você não pode ser um cristão, que ensina que se você tiver uma vida com dificuldade, pede empréstimo no banco, ou até compra fiado, você é endemoniado. E eu quero te dizer que você pode viver uma vida de dificuldade sim, você pode até fazer alguns empréstimos, de vez em quando pedir até fiado. Acontece muitas das vezes, isso não significa que você é um crente ruim, que você é um crente endemoniado e nem que a sua salvação está comprometida. Para ter acesso a perdão de Deus, para ter acesso às bênçãos de Deus, ao céu, é arrependimento, é confissão de pecado. Deus nos livre desse falso evangelho teológico, desse falso cristianismo barato e fajuto que nós vivemos no dia de hoje. Deus te abençoe.